Fala, VPFire! O pessoal tava me questionando aqui, tipo, falando assim, teacher, você faz um monte de vídeo lendo livros em inglês e tal, e você como um leitor ávido que sempre gostou de ler, você vive recomendando livros pra gente, poderia fazer um em português. O pessoal que tá em nível mais baixo pediu, né? E aqui estou eu para ler então um livro em português para vocês. Esse conteúdo vai estar disponível também no Spotify, nos nossos agregadores de podcast e no YouTube através desse video reading que eu vou fazer aqui. Só que esse em português. Eu peguei um livro que eu li ele pela primeira vez em 2018. Tá vendo aqui? O nome dele é Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo, beleza? Então eu vou fazer a leitura aqui para você. Vou dividindo, esse livro ele tem uns micro capítulos, então tipo assim, o do Pequeno Príncipe eu me dispus a ler ele em 28 capítulos, então eu ia capítulo por capítulo. Aqui eu vou por títulos, então a cada título eu vou soltando um novo áudio aqui para você acompanhando comigo a leitura desse livro, tá bom? Então atenção, vamos começar pelo começo, né? Vamos à introdução, atenção. Estou escrevendo em pé esta primeira página do livro, literalmente. Sim, em vários momentos do dia eu trabalho em pé, mas vamos deixar esse assunto mais pra frente. O fato é que eu parei por um instante para me perguntar o motivo real para eu estar fazendo isso. Você deve imaginar quanto trabalho dá escrever um livro. E eu precisava entender a razão de eu mudar completamente a minha rotina de vida, de sair da minha zona de segurança para escrevê-lo. E quero começar dividindo o que está se passando na minha cabeça nesse exato momento. Enquanto escrevo essa primeira página, o fato é que esse não é um livro que vai falar para você trabalhar mais, fazer listas de tarefas para, quem sabe, um dia conseguir dar conta de todas as atividades que fazem parte da vida moderna. Para começar a falar de como produzir mais, com menos esforço e mais felicidade, é importante que você saiba qual é o meu ponto de vista. Por que é importante ser produtivo? O que é ser produtivo? Como produzem as pessoas que têm um nível A de produtividade? Acredito de verdade que depois de certo tempo de vida, todos nós, sem exceção, vamos viver só de histórias. Eu até consigo imaginar a figura daquele vovô que reúne a família para contar as histórias que viveu ao longo da vida. E a pergunta que eu tenho a fazer é: de quais histórias você quer viver? Nossa, Jerônimo, pesado, hein? Vamos lá, continuando. Minha voz tá meio estranha porque eu tô com o nariz entupido, tá? Foi mal. E é muito importante entender que as histórias que você vai contar lá na frente são aquelas que estão sendo construídas exatamente agora. E posso lhe garantir que chegar perto da morte e não ter orgulho das histórias que construiu é desesperador. Pior até que a própria sensação do fim em si. E digo isso com prioridade, ou melhor, com propriedade. Tanto por ter chegado bem pertinho da morte, como por ter construído por anos histórias de quem não me orgulhava, ou das quais não me orgulhava de contar. É disso que vamos falar nesse livro, de como ter uma vida que lhe permita construir histórias incríveis, histórias que você vai sentir orgulho de contar. E eu vou lhe ensinar como fazer isso mais depressa, com menos esforço e com muito mais felicidade. E afinal, o que é na prática orgulhar-se da vida que se tem? Vangloriar-se das histórias que se tem para contar? Depois de atender como coach mais de uma centena de pessoas individualmente e de ter contado com milhares de alunos que participaram dos meus treinamentos online, eu consegui mapear quais são os elementos essenciais da felicidade. Eu percebi que passavam por mim muitas pessoas que sempre tinham a sensação de que estava faltando alguma coisa na vida delas. E algumas tinham tudo para ser felizes, mas a falta de conquistas materiais as deixavam frustradas. Outras tinham ótimas condições financeiras, mas se sentiam em desequilíbrio, engolidas pela vida. Havia ainda aquelas que contavam com muito tempo livre, mas adiavam tanto o que tinha de ser feito que a vida passava. E essas pessoas sentiam como se girassem em torno de si mesmas. Então,
parei para observar mais de perto tanto as histórias daquelas milhares de pessoas como a minha jornada até aquele momento. Foi quando identifiquei que existem 4 elementos essenciais da felicidade. O primeiro elemento essencial da felicidade é a realização pessoal, que se refere ao sentimento de propósito, a sensação de estar cumprindo sua missão de vida. Pessoas que já atingiram esse elemento sentem paz interior e enorme gratidão por terem encontrado o lugar delas nesta existência. Tendem a ser indivíduos leves e agradáveis. O segundo elemento é a realização profissional. E aqui eu me refiro a qualquer tipo de atividade profissional, seja como funcionário de uma empresa, autônomo, empresário, estudante estudante, seja como pessoas que se dedicam profissionalmente a cuidar da própria casa e da família. Uma pessoa realizada profissionalmente utiliza seus talentos na potencialidade máxima e respeita seus valores de maneira integral. Essas pessoas que já se realizaram profissionalmente trabalham satisfeitas. Não têm aquela sensação ruim do domingo à noite, pois a proximidade da segunda-feira não as incomoda. Elas não têm problema de falar sobre o trabalho, ao contrário, costumam se entusiasmar ao falar a respeito do que fazem no dia a dia. Realização financeira. Plena. Essa aqui é a terceira. Então, realização financeira plena é o terceiro elemento essencial da felicidade. Não adianta sentir-se realizado pessoal e profissionalmente se ainda não tiver alcançado todas as conquistas materiais que gostaria. Acredito de verdade que a vida pode ser mais e que toda e qualquer pessoa tem o direito de viver a vida em abundância, desde que siga o passo a passo necessário para chegar lá. Agora, qual é o número mágico da realização financeira? Eu posso garantir que ele existe, mas é totalmente individual e variável no tempo. Usando o meu próprio exemplo, a realização financeira para mim já foi sinônimo de um dia deixar de pagar aluguel e morar num apartamento de quarto e sala própria. Depois, eu quis ter uma cobertura duplex com um Porsche na garagem. E hoje eu posso ter os dois. A realização financeira é algo bem diferente. Esse elemento essencial da felicidade está completamente ligado a cada indivíduo. Portanto, não sei ao certo o que você precisa ter para se sentir realizado no aspecto financeiro. Mas o que eu posso assegurar é que se você não chegar lá um dia, vai ter a sensação de que todo o esforço para atingir a realização pessoal e profissional terão sido em vão. E para ser mais claro, uma pergunta que eu mesmo faria é a seguinte: mas Jerônimo, e as pessoas que mesmo sem grandes conquistas materiais são realizadas? Essa é uma pergunta excelente e a resposta é bem simples. É que muitas vezes, como no caso de alguns artistas de rua, por exemplo, as exigências materiais deles são muito simples e não há nada de errado nisso. Aliás, como regra, não há nada de errado naqueles que fazem voto de pobreza ou que se contentam quando faturam o suficiente para comer, nem com aqueles que querem morar numa cobertura duplex de frente para o mar. A pergunta certa a fazer é: quais são os bens materiais e as reservas financeiras que você precisa para se sentir plenamente realizado no aspecto financeiro? Essa resposta será o seu número. Agora, o quarto e último elemento essencial da felicidade eu só descobri de verdade quando conquistei os 3 primeiros. Houve determinado momento da minha vida em que eu me sentia realizado, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Tinha alcançado todas as conquistas materiais que eu precisava. Contudo, eu trabalhava 14 horas por dia. Não acompanhava o crescimento dos meus filhos. Comecei a engordar, vivia nervoso, estressado e cheguei a ter uma síndrome metabólica. As taxas de colesterol ruim, triglicerídeos e glicose estavam todas erradas, sem contar a pressão arterial alterada, que chegou aos picos de 17/11. Caramba, Jerônimo! Aprendi na prática que não adianta conquistar as realizações pessoal, profissional e financeira se não houver o quarto elemento essencial da felicidade. Aí isso aqui é forte, hein? O equilíbrio. E esse elemento, o equilíbrio, inclui absolutamente tudo aquilo de que você precisa para se sentir nesse estado. E mais uma vez, estamos falando de fatores individualizados.
Talvez para você, estar em equilíbrio signifique ter tempo para a família, tempo para cuidar de si mesmo e fazer atividade física, para ler um livro com tranquilidade, para desenvolver a sua espiritualidade ou religiosidade, etc. Todos exercemos diversos papéis na vida, como o de filho, pai, amigo, sobrinho, vizinho, profissional, o de indivíduo e tantos outros. E sempre que algum desses papéis que é importante para você é deixado de lado, negligenciado, o sentimento de falta de equilíbrio surge. E mesmo que todos os outros elementos tenham sido atingidos, a sensação que fica é de que não está valendo a pena, de que todo o sacrifício para chegar ali foi inútil. É disso que vamos falar nesse livro, de como ser feliz preenchendo seu sentimento de propósito, de significância na vida, fazendo algo que você ama fazer, alcançando as conquistas materiais que forem importantes para você, e tudo isso com completo equilíbrio. Como ser você mesmo por inteiro e fazer isso caber nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano, sem sofrer e sem trabalhar mais, porque eu tenho certeza de que você já trabalha muito. Do nada, meu celular tá lá no fundo carregando, na mesa de ping-pong ali, e aí a pesquisa mostrou o seguinte. Deixa eu continuar aqui. Agora, um ponto muito importante antes de seguirmos, uma vez que este livro é sobre como ter uma produtividade nível A, e eu valorizo muito o seu tempo, eu faço um convite para você reservar 30 segundos, olhar para a própria vida e responder as 4 perguntas que parecem simples, mas que, por mais que pareçam, não são tão óbvias assim. Primeira, neste exato momento, você sente que descobriu seu propósito de vida? Que vive por sua missão? Que se sente pleno como pessoa? Bom, respondendo para mim isso aqui, eu acredito que sim. Eu me sinto realmente realizado como pessoa, assim. Eu acho que em todas as minhas funções sociais aí de vizinho, amigo, irmão, pai, eu acredito que tá nos conformes aí. Vamos ver a segunda pergunta. Você tem um trabalho em que sente que está contribuindo com uma causa maior? Com certeza, esse se chama VPFI Forever. Sente que seu trabalho tem significância e que por meio dele exercita seus melhores talentos na potencialidade máxima e respeita seus valores? Com certeza, sem dúvida. Você sente verdadeiro prazer de acordar todos os dias e fazer essa mesma atividade? Sim! Seu trabalho faz você se sentir vivo e desafiado a querer sempre melhor. A querer ser sempre melhor. Não porque precisa ser melhor, mas apenas porque ama o que faz? Sim! Caramba, Jerônimo, você tá descrevendo aqui o que eu sinto mesmo, cara. Mandou bem nessa aqui, hein? Vamos ver a terceira pergunta. Você já alcançou todas as conquistas materiais que gostaria, de modo que suas reservas financeiras atuais sejam maiores do que você precisa materialmente falando? Não! Não que eu não seja pobre, mas eu também não sou rico. Assim, vamos lá, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha moto, tenho minha família, tenho meus bens. Mas, né, eu acho que por questão de ambição a gente sempre quer ir melhorando. Por exemplo, um carro melhor, uma casa melhor. Acredito que esse seja o meu momento atual. Quarta pergunta. Sente-se equilibrado em todos os papéis que exerce na vida? Como pessoa, filho, pai, amigo, marido, mulher? E tem tempo de qualidade para as pessoas que ama e para fazer o que gosta para cuidar de si mesmo? Vamos lá que eu tô 70% do caminho aqui, porque eu acredito que os papéis sociais aqui, show, tô exercendo bem na minha vida. Agora sobre a qualidade de tempo, ou melhor, tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, eu tenho pouquíssimo. Com a minha filhinha, por exemplo, eu passo pouquinho tempo com ela, gostaria de passar mais tempo com ela, assim, para cuidar de mim mesmo. Eu procuro acordar mais cedo para ir fazer uma caminhada, uma corrida. Então, 70% digamos que tá certo, tá? Tá acabando, viu, cara? Tá acabando, não desiste não. Vamos lá. Vou ser sincero com você. Se respondeu sim para todas as perguntas acima, se você já atingiu seus elementos essenciais da felicidade na totalidade máxima, não tem razão para continuar lendo esse livro. Ah, mas eu vou continuar assim, Jerônimo, porque quem tá ouvindo a gente aí vai querer que eu continue, eu acho, né? Vai saber. Porque você vai... o quê? Porque o que você vai ler, aprender e colocar em prática nas páginas seguintes é um passo a passo seguro e detalhado de como produzir o dobro do resultado com menos esforço para ter muito mais felicidade.
E se você percebeu que ainda não atingiu todos os elementos da felicidade, o que eu vou fazer, de certo modo, é instalar em você o hábito de realizar os objetivos de forma ordenada, de parar de adiar o que precisa ser feito e começar a construir as histórias incríveis de que você vai se orgulhar de contar lá na frente. Em contrapartida, se você já for um realizador e o seu problema é justamente o oposto, se a dificuldade é fazer muita coisa no dia a dia, tanto que acaba se sentindo engolido pela vida e que, mesmo realizando bastante, sempre fica a sensação de que não vai dar, de que a vida não cabe nela mesma, de que o dia precisa ter 30 horas, o método de produtividade inteligente que eu vou oferecer para trabalhar a seu favor vai permitir que você produza de forma certa tudo o que é necessário, mas com muito menos esforço. Para que entenda de vez o que vai ler nas nas páginas seguintes, vamos falar sobre tudo de como ter simultaneamente tempo e resultado. Porque o raciocínio é muito simples e, a depender da sua vida atual, você vai se encaixar num dos perfis a seguir. Vamos ver, tem quantos perfis aqui? 4 perfis, vamos ver qual desses que eu sou. E você também vai vendo aí, tá? Perfil vida vazia. Tem tempo, mas não tem resultado. Pessoa com muito tempo livre, mas que não tem o resultado que gostaria. Tem uma vida aparentemente boa, mas à medida que o tempo passa, sente-se frustrada e envergonhada por ver as pessoas evoluírem a ela. Quê? Ah tá, por ver as pessoas evoluírem e ela ter ficado parada no tempo. Não é meu caso, definitivamente. Tempo livre é o que eu menos tenho. Vamos ver o próximo perfil. Arrastador de pedra. Ó. Tem resultado, mas não tem tempo. Em geral, é a pessoa que em algum momento da vida vai se arrepender de ter trabalhado tanto e não ter cuidado da própria saúde ou de não ter visto o filho crescer. Costuma usar uma desculpa, como desculpa, o amor pela própria família para justificar a ausência em casa e a falta de cuidados com a própria saúde em prol do trabalho sem fim. Olha, eu acho que eu tô por aqui, viu? Tô no meio desse perfil aqui. Vamos ver o próximo aqui. Ocupado. Sem resultado e sem tempo. Você vai entender ao longo do livro que existem algumas verdades absolutas sobre produtividade. E uma delas é que se ocupar não é produzir. O ocupado é o típico perfil que passa o dia se ocupando sem de fato produzir o que é necessário para construir histórias de que sente orgulho por contar. Em geral, são pessoas frustradas que dizem não entender o que falta para conseguirem sucesso na vida. Elas têm a sensação de que trabalham muito, mas se olhar de perto, apenas passam o dia após dia se ocupando, sem realmente produzir o necessário. Ah, caramba, hein? E vamos ver a última aqui. Realizador nível A. Tem resultado e tem tempo. Realizador nível A é aquele que tem tempo para fazer tudo o que ama na vida e ainda realiza tudo o que precisa para preencher os elementos essenciais da felicidade. E esse será o seu perfil caso aceite colocar em prática o passo a passo que eu vou ensinar ao longo deste livro. Eu estou dividido aqui entre o Arrastador de Pedra e o Realizador nível A. Espero que até acabar esse livro aqui eu vou me tornar um Realizador nível A, tá? Tá acabando, gente. Ó, última página aqui do capítulo, tá bom? Então vamos lá. Para terminar, há também o perfil típico do procrastinador, que é aquele que está sempre adiando o que precisa ser feito. Basicamente, a pessoa que quando decide que chegou a hora de fazer algo importante se lembra, bem naquele momento, de um monte de coisas bem menos importantes que precisam ser feitas. É a pessoa que se senta na frente do computador para escrever algo importante, para fazer um trabalho, que já estava adiando há algum tempo, mas decide que antes precisa arrumar a mesa, ou pagar uma conta, ou dar uma rapidinha olhada nas notícias do dia, ou limpar a caixa de entrada dos e-mails, ligar para alguém que ele não liga há muito tempo, organizar uma pilha de papel, que nem ela mesma faz ideia do que há nessa pilha. Enfim, o cérebro do procrastinador é cruel, porque vai sempre achar um jeito de adiar o que é relevante e precisa ser feito. Sempre achando uma brecha para executar tarefas secundárias que não levam a lugar nenhum. O procrastinador, em geral, acaba se encaixando no perfil do ocupado, porque não é ele que passa o dia à toa,
Muito pelo contrário, ele passa o dia pulando de tarefa em tarefa, mas nunca chega realmente àquilo que vai fazer a diferença na vida dele. Diferença para construir histórias que ele de fato vai sentir orgulho de contar. O dia voa e no final de tudo ele tem a sensação de que não fez nada. Bom, se você está pronto para se tornar um realizador nível A, para conquistar realização pessoal, profissional, financeira e ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, tudo isso com menos esforço e muito mais felicidade, terei o prazer de conduzi-lo por essa jornada. Então tá bom, Jerônimo, eu vou topar entrar nessa jornada contigo. Gostei da introdução, meio longo, né? Estamos aqui há 20 minutos, mas eu vou explicar para você como vai funcionar esse quadro aqui. Pera aí, vou pegar um negócio aqui. Aqui é a minha agenda. Então, se você não está no YouTube, imagina que eu estou mostrando um papelzinho colorido aqui na câmera e eu tenho uma média de 11 aulas por dia de inglês. Então, eu gostaria sim de terminar esse livro aqui e acabar ele, sei lá, em um mês. Ou talvez até menos. Mas a questão é que eu vou ler de acordo com essa planilha aqui, ó. Quando sobrar alguma aulinha vaga, eu venho aqui, gravo um conteúdo, até porque eu não tenho só isso aqui para fazer. Eu tenho os conteúdos de inglês do VPFI Forever também, tá bom? Mas se você gostou, me dá um feedback aí, me chama no WhatsApp 16 997 52 2487, porque futuramente eu pretendo continuar lendo outros livros, sabe, outras fontes, para que você também possa se beneficiar desse conteúdo aqui. Esse conteúdo vai chegar para você aí sem edição, não vou cortar nada. Se eu errar, se acontecer qualquer coisa aqui, você vai simplesmente ver o que aconteceu. E é isso. Esse foi o very first, foi o primeiríssimo episódio aí do Produtividade para quem quer tempo, com Jerônimo, beleza? Então é isso, em breve eu volto e gravo mais um episódio. Não esquece de deixar um feedback aí, vai lá no nosso Instagram também, @VPFIForever ou @você pode falar inglês, beleza? Have a great one, VPFire, see you next time.